The Beginning After the End. Volume 7. Capítulo 218. De líder a soldado. Tessia Aralite. Cravando os pés no chão enquanto saltava para frente, usei uma videira de mana para me puxar ao mago inimigo mais próximo. O alacriano, surpreso, nem teve tempo de se virar para mim antes que meu cajado afundasse profundamente em sua cintura. O sangue escorria quando eu puxava minha arma, deixando sua lâmina pálida sem manchas. Tessia, abaixe-se. A voz familiar do meu companheiro de equipe soou atrás. Imediatamente eu me atirei de volta, dando espaço para a Caria mergulhar em outro alacriano da árvore em que ela estava. Boa! Gritei de volta enquanto soltava uma rajada de vento para derrubar um inimigo que estava se aproximando de Santanar. Valeu! Ele gritou. Seu artefato havia terminado de carregar, liberando uma explosão de mana diretamente em uma multidão de soldados inimigos que se aproximava. Darvus apareceu, seus machados duplos criando faíscas e trilhas de fogo enquanto ele cortava carne e aço para apoiar nosso pequeno mágico. Não podemos deixá-los passar deste ponto. Eu os lembrei quando Caria também entrou em ação, suas manoplas envoltas em mana espessa. Podemos fazer isso, eu me tranquilizei, observando meus companheiros batalharem ao lado de nossa outra unidade de magos. Com seus punhos envoltos em chamas, Ashi, um de nossos novos recrutas, se destacou mesmo a essa distância, pois era uma cabeça mais alto do que todos os outros. De repente, um feixe de gelo brilhante caiu de uma árvore próxima. Caria conseguiu se esquivar e Ashi mal conseguiu mergulhar para fora do caminho, mas um elfo próximo de seu time não teve tanta sorte. Droga, amaldiçoei, observando enquanto meu aliado caía. Com um salto infundido de mana, pousei no galho onde uma maga de longo alcance estava empoleirada. Antes que ela pudesse soltar um ruído, um ferimento fatal já havia sido feito. O corpo balançou e caiu da árvore. Soltando um suspiro afiado, examinei o campo de batalha abaixo, certificando-me de que não havia nenhum outro mago inimigo ao alcance para machucar meus companheiros. Em vez disso, o que vi foi o caos. Com a folhagem se mesclando com as árvores e o solo, assim como a espessa manta de névoa sempre presente, era difícil dizer exatamente quantos inimigos havia e quantos de meus aliados restavam. Um grito perfurou meus ouvidos. Veio de perto. Sem saber se foi um amigo ou inimigo que fez o choro de dor, girei em direção à fonte. Era um elfo. Pelo avental de couro confeccionado desajeitadamente com uma folha de metal no peito, provavelmente uma assadeira, eu pude perceber imediatamente que ele era um civil que escolheu ficar e defender sua cidade. O elfo caiu sem vida no chão enquanto uma poça de sangue se formou ao redor dele. O assassino era um mago alacriano que tinha um anel de vento girando em torno de suas mãos abertas. Ele exibia um sorriso de escárnio orgulhoso enquanto pisava no corpo do elfo. Meu sangue queimou com raiva justificada pela visão. Aterrissando habilmente no chão, corri em direção ao inimigo, com a intenção de removê-lo desta batalha. Tessia! Onde você está indo? Ouvi a voz de Darvus atrás de mim. Já volto. Eu respondi, sem me preocupar em voltar. Minha visão se estreitou no mago inimigo enquanto eu facilmente limpava a distância entre nós, mas quando eu estava prestes a enfiar minha lâmina no mago inimigo desavisado, um painel dourado de luz cintilou entre nós. A barreira quebrou, mas deu ao mago tempo suficiente para sair correndo do meu caminho. Coisinha sorrateira. O mago inimigo cuspiu. Um arrepio percorreu minha espinha quando notei os olhos do homem rapidamente examinando meu corpo como se a armadura e o pano que eu usava fossem inexistentes. Ele lambeu os lábios enquanto as lâminas giratórias de vento em torno de suas mãos ficavam maiores. Você tem sorte de estarmos com pressa, caso contrário, eu teria gastado meu tempo com você. 2. Não.
Eu respondi friamente, afiando a minha intenção de matar e a primeira fase de minha besta no inimigo. Você é quem tem sorte de eu estar com pressa. Não foi a primeira vez que usei minha vontade besta, mas nunca a usei em outra pessoa. Independentemente disso, besta ou homem, o mago sabia o quão ultrapassado ele estava. É esse escudo! Ele gritou enquanto corria em sua direção, passando por sua guarda em um piscar de olhos. Mais uma vez, uma luz dourada surgiu, mas antes que pudesse se manifestar totalmente, as pontas afiadas de mana ao meu redor já haviam perfurado vários buracos no corpo do mago. Sem pensar, olhei para baixo, meu olhar foi atraído para o elfo morto ao meu lado. Seus olhos vazios pareciam olhar para mim, me culpando. Eu posso fazer isso, repeti com os dentes cerrados. Tessia. Precisamos de você de volta. Uma voz familiar soou próxima. Era Caria, enfrentando um grupo de alacrianos. Sua expressão era sombria, mas ela não estava perdendo sua pose nem mesmo contra 3 magos inimigos. Já estou indo! Gritei antes de aumentar minha visão. Eu espiei através da camada de névoa para tentar encontrar qualquer um dos chamados escudos se escondendo. Com minha mobilidade e meus sentidos, tive as melhores chances de derrubar suas defesas. Assim que avistei um escudo conjurando um painel de luz ao redor de um grupo de alacrianos, um mago inimigo avançou contra mim. Não tenho tempo para isso! Eu facilmente desviei de sua lança envolta em chamas e esculpi uma linha sangrenta em seu pescoço quando vi outro aliado precisando de ajuda. Havia uma soldado humana apoiada contra uma árvore com 2 magos inimigos se aproximando dela. Eu sabia que meu trabalho principal era reforçar meus companheiros de equipe para impedir o avanço das tropas alacrianas, mas meu corpo se moveu sem pensar. Com um movimento do meu pulso, raízes dispararam abaixo dos 2 alacrianos, ancorando seus pés no chão. O índico ter. 3. Comprimindo o ar ao redor do meu cajado, lancei uma crescente translúcida de vento. NT. Nota-se que o cajado a que ela se refere aqui é aquele pedaço de madeira com uma lâmina no final, quase como uma lança, mas não igual. Desta vez, uma parede de terra se ergueu do solo. Meu feitiço deixou uma cicatriz no escudo de pedra, mas quando consegui passar pela defesa deles, a garota humana já estava no chão com uma ponta congelada projetando-se de seu peito. Amaldiçoei por dentro, com raiva de mim mesma por ter chegado tarde demais. Enquanto isso, os magos inimigos conseguiram se libertar de minhas algemas de raízes e prepararam seu próximo ataque, desta vez, contra mim. Com um grito maníaco, o mago correu em minha direção, seu braço direito inteiro envolto por uma lança feita de gelo. Demorou um pouco menos do que um único pensamento para que eu ordenasse às videiras esmeraldas de mana que derrubassem seu fraco ataque e abrissem um buraco em seu estômago e peito. Meus olhos se voltaram para meu aliado morto que ainda estava encostado na árvore. Amaldiçoei novamente. Eu precisava derrubar todos esses magos. Quanto mais eu derrubava, melhores eram as chances de meus aliados. Esse era meu dever. Mantive meu uso de mana constantemente sob controle enquanto a aura esmeralda ao meu redor disparava mais videiras translúcidas que chicoteavam, envolviam e perfuravam os inimigos próximos. Minha lâmina fina assobiou e cantou pelo ar, desenhando arcos de sangue inimigo onde quer que caísse. Constantemente me lembrando de que cada inimigo que eliminasse era um aliado salvo, perseverei e continuei lutando. Essa é a coisa certa a se fazer. Embora a floresta fosse uma desvantagem para muitos, as intermináveis fileiras de árvores funcionavam a meu favor. Não apenas controlei as videiras esmeraldas de mana que me protegiam constantemente, mas todas as árvores ao meu redor também acenavam para chamá-las. Concentre-se na garota de cabelos grisalhos. Um grito soou de longe. Segundos depois, um feixe de fogo condensado apareceu do topo de uma árvore. 4.
Em vez de evitá-lo e esperar que nenhum dos meus aliados fosse atingido pela explosão, agitei meu cabo da espada e canalizei um feitiço através da joia amplificadora de mana em seu cabo. Raízes grossas sob meus pés se ergueram do chão, sacrificando-se para pegar o feixe de fogo. Felizmente, a névoa dificulta a propagação de incêndios aqui, pensei enquanto as raízes queimadas secavam. Líder Tessia! Um grito desesperado soou próximo. Joguei minha cabeça para trás. No chão, a apenas 12 metros de distância, estava Shi. O homem corpulento estava caído no chão, sua mão desesperadamente se estendendo para mim pouco antes de um martelo de pedra esmagar sua cabeça. Seu braço caiu no chão, o carmesim se espalhando de onde o martelo de barro havia caído. Não! Eu gritei, fervendo de raiva. No entanto, a fonte de meus sentimentos não durou muito mais, pois um machado brilhante separou prontamente a cabeça do alacriano de seu pescoço. Darvus apareceu atrás do cadáver do alacriano, seus olhos ferozes. Você perdeu a cabeça? Por que diabos você quebrou a formação e saiu por conta própria assim? Não é assim. Retruquei. Eu estava salvando nossas tropas. É. Ele zombou. Bem, por causa disso, Ashi morreu. Você deveria estar em posição de apoiá-lo e a sua equipe. Eu balancei minha cabeça, meu rosto queimando de culpa. Vê, você não entende, havia. Todos nós tivemos nossas posições designadas, que você designou. Por você ter fugido, 2 estão gravemente feridos e seu flanco direito está completamente exposto. Em que mundo isso é salvar nossas tropas? Ele me interrompeu. Antes que eu pudesse responder, Darvus saiu correndo, descarregando sua raiva nos infelizes inimigos próximos. Saindo do meu torpor, tentei ir atrás dele quando, de repente, uma dor lancinante se espalhou pelas minhas costas. 5. A aura protetora da minha besta me impediu de cair e o dano parecia mínimo, mas ainda parecia que a água fria havia sido despejada em mim. Se o ataque tivesse sido mais forte, eu poderia ter morrido. A promessa que fiz aos meus companheiros de equipe, a promessa que fiz com Arthur, teria sido quebrada porque eu estava tão concentrado em tentar salvar o máximo de tropas que pudesse. Sai dessa, Tessia! Darvus tem razão, precisamos nos manter em formação. Voltei para minha posição inicial, exercendo mais mana na aura esmeralda que me protegia. Abri caminho através das ondas de soldados inimigos empunhando armas de aço e conjurei elementos que tentavam avançar para minha equipe. Transformando-me em um turbilhão de lâminas e magia, eu lutei, mas estávamos em uma grande desvantagem numérica. Mesmo depois que parte de sua força partiu em direção a Elenoir, a diferença nos números era óbvia, mas eu só podia esperar que o exército da General Aya cuidasse deles. Droga, por que não estou chegando mais perto? Amaldiçoei, tentando encontrar Santanard, Caria e Darvus. Era impossível dizer quanto tempo se passou desde que a batalha começou, mas uma coisa estava dolorosamente clara, eu não estava apta para ser uma líder. Não importava que eu fosse um mago de núcleo de prata com vontade de uma besta classe S. Ficar emocionada com cada aliado morto que encontrei justificou minha incompetência em tomar decisões racionais para a melhoria de todos. A culpa que eu sentia se manifestava em uma voz em minha cabeça, constantemente me lembrando que fui eu quem conduziu todos os meus aliados aqui, para a morte. Continuei caminhando em direção à minha posição inicial, quando finalmente avistei um deles a apenas algumas dezenas de metros de distância. Santanard! Gritei, esperando que o mago pudesse me ouvir em meio ao caos. No entanto, minha voz atraiu a atenção de outra pessoa, uma pessoa que parecia diferente do resto dos inimigos ao meu redor. 6. Cortando-me estava um humano de armadura brilhante cavalgando em uma besta semelhante a um lobo corrompido.
Ele parece alguém importante, eu me convenci enquanto observava seus longos cabelos loiros ondularem, desobstruídos por qualquer forma de proteção em sua cabeça. Guardas de um calibre diferente do resto dos soldados alacrianos me cercaram, fechando meu caminho, mas enquanto eu me preparava para enfrentá-los, o homem falou: "Deixa a garota comigo." Mantive meu rosto impassível enquanto o homem de armadura saltou de sua montaria e se aproximou de mim sem pressa. Mesmo à distância, pude ver que sua armadura preta era um terno finamente trabalhado com placas e cota de malha. Penduradas em cada lado de sua cintura estavam duas espadas de aparência ornamentada, bordadas com joias finas no punho. Ele desembainhou suas espadas. Como esperado de Tessier Alite. Quase sem feridas. É uma honra conhecê-la assim. Mantendo meu cajado apontada para o homem, eu cautelosamente avancei. Como você sabe meu nome? Ele sorriu educadamente. Você pode me chamar de Vernet. As videiras verdes translúcidas se debatiam violentamente ao meu redor, como se retratassem minha raiva. Eu odiava quando eles conversavam. Isso os fazia parecer menos com inimigos selvagens que tínhamos que matar. Minha voz baixou para um rosnado ameaçador. Você não respondeu minha pergunta. Vernet encolheu os ombros ao assumir uma postura de combate. Talvez me vencer em combate me faça falar. Afinal, vocês, Didicatem, parecem adorar interrogatórios. É assim que você quer jogar. O solo endurecido sob meus pés rachou enquanto eu corria em direção ao alacriano loiro, ficando no alcance antes que ele pudesse reagir adequadamente. Ainda assim, conforme os tentáculos de mana que disparei se aproximaram do homem chamado Vernet, eles diminuíram drasticamente, parando por completo antes mesmo de alcançá-lo. 7. O alacriano tinha um sorriso maroto no rosto enquanto usava essa chance para balançar sua lâmina. O ataque foi rápido, mas depois de treinar sob tantas elites, era facilmente evitável. Segui com minha espada desta vez, apenas para sentir como se eu estivesse balançando através de um líquido viscoso espesso. No momento em que minha lâmina atingiu o pescoço desprotegido de Vernet, a velocidade havia diminuído tanto que nem conseguia tirar sangue. A batalha continuou, mas estávamos em um impasse. Eu era claramente mais forte, mais rápida, mais hábil em combate, mas por causa de sua variante única de magia defensiva da água, não conseguia acertar um golpe sólido. Não ajudou que este líder constantemente se movesse ao redor do campo de batalha. Ele passou por outras escaramuças, nunca permanecendo em um lugar por muito tempo. Depois de toda a sua conversa, você está correndo como um rato. Eu cuspi, incapaz de manter o veneno longe da minha voz. Vernet soltou uma risada. Por que se preocupar em bater cabeças quando estou claramente em desvantagem? Lancei um vento crescente na esperança de passar por sua aura defensiva, mas o homem não se esquivou. Ao invés disso, ele agarrou um soldado próximo. Meu soldado, e o usou como escudo. O peito do homem jorrou sangue, apesar de sua placa peitoral de prata. Seus olhos, arregalados com o choque, travaram em mim antes que sua cabeça caísse sem vida. Bastardo! Rugi, correndo em direção a ele. A imundície de um homem atirou em mim o corpo que usará como escudo para manter distância. Para que serve a sua posição quando você não é nada além de um bebê com um distintivo brilhante? Ele se regozijou ao cortar a perna de outro dos meus soldados, deixando-o propositalmente vivo e em agonia. Cale a boca! Imbuindo mais mana em minha vontade de besta, as videiras esmeralda surgiram com poder, estendendo-se em direção às árvores e matando 2 dos magos alacrianos de longo alcance. Usando a lacuna em seu ataque, lancei-me na direção de Vernet. 8. Ele se esquivou das vinhas que eu joguei nele, seu sorriso sempre presente enquanto ele usava uma de suas próprias tropas para bloquear outro de meus ataques. Correndo para mais longe, ele gritou:
Você deveria ter mantido a tiara na cabeça, princesinha. Liderar com uma espada não combina com você. Cale a boca, cale a boca, cale a boca. Gritei. Sucumbindo à minha raiva, eu ativei o segundo estágio da minha vontade bestial. De repente, o mundo ao meu redor ficou com uma tonalidade verde. Os sons da batalha abafados enquanto meu corpo parecia quase se mover por conta própria. Finalmente, o alacriano loiro parecia perturbado. A preocupação transpareceu em seu rosto, mas era tarde demais. Estendi a mão e uma mão verde translúcida segurou Vernet com força enquanto as árvores ao redor dele formavam uma gaiola. Chame suas tropas. Eu rosnei, minha voz saindo distorcida. Vernet tossiu no ar o sangue que foi expelido de seus pulmões. Eu podia sentir suas costelas quebrando através da minha magia, mas um sorriso floresceu em seu rosto. Deu uma olhada ao seu redor. Quais tropas? Pela primeira vez no que parecia ser toda a nossa batalha, desviei meus olhos do lixo em minhas mãos e olhei em volta. A batalha havia avançado, não, eu que havia sido levada para trás. De longe, eu podia ver minhas tropas sendo derrubadas sem mim, cada vez mais de seus corpos espalhados pelo chão da floresta. Talvez fosse devido ao segundo estágio da minha vontade da besta, mas eu podia ver claramente o quanto os números do meu lado haviam diminuído, por minha causa. Por que eu priorizei jogar o jogo desse homem? Estou feliz que você tenha uma opinião tão elevada de mim, mas como você, sou apenas um soldado distinto. Ele gorgolejou, sangue escorrendo dos cantos de sua boca. A diferença entre nós é que eu sei que estou apenas fingindo ser um. Enquanto minha visão nadava na raiva e em outras emoções indescritíveis, uma dor aguda atingiu meu peito. Eu me vi olhando para o céu da floresta, meu corpo congelado e frio. A expressão de dor, mas arrogante de Vernet logo veio à minha vista quando ele olhou arrogantemente para mim. 9. O que aconteceu? Outro mago inimigo? Vernet estalou a língua em desaprovação. Meu Deus, você estava com tanta raiva de mim que não conseguia nem ver o mago se escondendo na árvore bem na sua frente? Fechei os olhos, esperando morrer, sem ninguém para culpar a não ser eu mesma. Foi quando a buzina soou à distância. E quando abri meus olhos, Vernet havia sumido. No lugar dele estava General Aya, olhando para mim com uma expressão tão fria que metade de mim desejou ter morrido.